essa prática, né, vai ser a prática do amperímetro e a gente vai montar esse circuito. Montar não, na verdade ele já está montado aqui na nossa placa, tá? No nosso kit. Então esse mesmo desenho que está aqui com esses valores de resistores, eles estão aqui. E como é que foi calculado esses valores de resistores? Primeiro foi considerado que aqui no lugar do galvanômetro, tá? A gente vai utilizar um amperímetro, no caso da Minipa. Ele vai estar ajustado aqui na escala de 2,5 miliamperes, pois isso aqui indica que ele vai ter uma resistência interna, segundo o manual dele, né? Essa resistência interna de 75 ohms. Então foi considerado aqui, ó. Então para 75 ohms foi associada essa resistência aqui em série, tá? E aí foi calculado os valores aqui para a gente obter essas seguintes escalas. Aqui vai funcionar como nossa ponta de prova positiva e aqui nossa ponta de prova negativa. Ou seja, isso aqui vai estar ligado no circuito, né? Vai estar em série com o circuito. E aqui a gente vai, com esse fio aqui, a gente vai selecionar qual vai ser a escala aqui. Na verdade, a escala a gente está selecionando qual resistência a gente vai utilizar como resistência shunt em paralelo ali com aquele sistema. Então, a gente vai montar esse circuito, tá? Vamos usar aqui uma fonte de 20 volts, certo? Então, os 20 volts aqui na mala a gente vai obter através de alguma dessa fonte de tensão aqui, né? De alguma dessas duas. A gente vai ajustar ela aqui para os 20 volts, certo? Aqui a carga vai ser a resistência de 10 kΩ, certo? Então, aqui na placa, aqui na maleta, vai ser esse potenciômetro aqui, ó, que o valor máximo dele é 10 kΩ. Então, se a gente pegar desse ponto para este ponto aqui, tá? A gente vai ter aquela resistência. A gente vai usar os cabinhos, né, para poder fazer essas ligações aí entre a fonte e a carga. E aqui a gente tem ainda esse amperímetro. Esse amperímetro que está no meio aqui medindo essa corrente desse circuito vai ser justamente esse amperímetro aqui todo que a gente está montando, esse esqueminha aqui, tá? Não confundir, tá? Esse amperímetro, esse conjunto aqui com aquele ali. O instrumento ali, galvanômetro, na escala de 2,5 miliamperes vai nos servir apenas como galvanômetro. A gente vai estar interessado apenas na indicação que ele vai estar exibindo ali, tá? Apenas nessa ferramenta dele aqui de exibir aí a corrente elétrica. Mas o amperímetro em si é o que? Esse circuito que está aqui embaixo. Vou fazer as ligações e aí eu mostro como é que ficou. Então vejam só que eu estou colocando aqui ligando aqui um voltímetro, tá? E ajustei a tensão lá do potenciômetro em 20 volts. Então mexi no potenciômetro, não sei se dá para ver aí, tá? Onde é que está ali a indicação do cursor aí do voltímetro, do potenciômetro, né? Então naquela posição ali, para esse meu caso, né, tá resultando aqui em 20 volts aproximadamente. Então vamos lá novamente. E aí tem aqui o nosso circuito, né? Então sai da fonte para o amperímetro, do amperímetro vem para a carga e da carga retorna para a fonte. Vamos conferir aqui, ó. Então nossa fonte está aqui o positivo dela, né? Esse fio vermelho ele segue lá para... Estou passando pela nossa carga primeiro, né? Nesse caso. E depois, quando sai da carga lá naquele terminal, aí sim eu estou mandando aqui para o positivo aqui do... Como é que é o nome do amperímetro da gente? E o negativo, está preto aqui, um pouco difícil de ver, e ele segue para onde? Ele segue aqui para a fonte. A gente só mudou a ordem, na verdade, né? A gente pegou esse amperímetro que estava aqui em cima e colocou ele aqui embaixo. Na montagem ali, acabei fazendo desse jeito, nem percebi, mas a ideia é essa. E ali está o nosso galvanômetro, sossegadinho ali, né? E ele está aqui sossegado porque está desligado, tá? Então vamos ligar aqui para ver o que acontece. Assim, observa que aqui está na escala de 2,5 miliamperes, que é esse fio aqui nessa posição. Se eu quiser mudar de escala, eu troco esse fio aqui de posição, tá? Então, eu vou deixar primeiro nessa escala de 2,5 e vamos ligar lá. Então, quando a gente liga, a gente percebe aí que o ponteiro vai mais ou menos ali. Deixa eu tentar corrigir isso aqui. Está ali mais ou menos... Se a gente pegar aqui a escala de 250, tá? Porque a escala de 250 essa aqui. Deixa eu aproximar aqui, ó.
esses 250 aqui, ó, perto do VAC. Por que a gente vai ler naquela escala? Porque ele é múltiplo inteiro aqui, né, da nossa escala, que é 2,5. Então a leitura fica mais fácil. Se tiver no máximo lá no fundo de escala, é 2,5 mA. Se tiver aqui no 200, é o que? Seria 2 mA, né? E está um pouquinho antes aí, tá? Tá uns 70 e alguma coisa aí. Não vou fazer a leitura exata do valor não, que a intenção aqui nesse momento é só entender a ideia. Mas vamos para cá. Então veja só, se você tem uma fonte de 20 volts e uma resistência de 10 km, a intenção aqui é que você tenha uma corrente aí de aproximadamente 2 mA. E lá está dando um valor aproximado. Pode ser também que tenha algum problema aqui no nosso galvanômetro, né? Porque esse equipamento aqui é utilizado em sala de aula, né? Então ele está submetido aí a erros provocados aí durante esses experimentos, e pode ser que ele não está indicando o valor correto. É uma possibilidade. Ou então pode ter possibilidade também às vezes de mau contato, tá? Que é um defeito bastante perceptível aí, ó. Sempre que a gente mexe aqui, o ponteirinho dá uma balançada. Então, quando for montar esse tipo de prática, você pode encontrar esse tipo de dificuldade aí. Então a gente fez o que? A gente calculou aqui, né? Viu que dá mais ou menos 2 mA. A gente colocou aqui no fundo de escala de 2,5 e mediu lá aproximadamente 1,7, 1,8, né? Agora até já caiu um pouco ali o valor. E aí o próximo passo é mudar a escala. E se eu colocar na escala de 25 mA e depois na de 50? Vamos aqui, ó. Então primeiro eu vou trocar aqui para a escala de 25 mA. Veja lá que o ponteiro desceu bastante, tá? Mas deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Então se a gente ler aí agora, né, onde está esse tracinho aqui, que seria equivalente aí a 2,5, né, e ele está um pouquinho antes, tá vendo, o ponteiro. E se a gente colocar na escala de 50, ele deve diminuir mais ainda ali, né, você vê que você está ampliando demais a escala para uma medida bem pequena. Aí deu um mau contato ali, né, ele deu umas balançadas, mas sossegou aqui o ponteiro. Então nessa agora de 50 é interessante a gente ler, deixa eu encostar o dedo aqui, em 50 aqui, ó. Você vai ler nessa escala de 50, certo? Então o 2 está justamente em cima aí praticamente, tá? Por que que tá nesse, antes estava com um erro, né, digamos, maior, e agora está com um erro menor. Então isso aí depois você vai ter que discutir isso aí, né, e pensar sobre isso. Por que que o erro diminuiu à medida que eu fui aumentando a escala. Então é isso. Então essa aí é a prática do amperímetro, certo? Esse circuito amperímetro, utilizando essa maleta que a gente tem aqui. Então a gente construiu, a gente está usando esse amperímetro construído de forma didática, tá? Não quer dizer necessariamente que na prática a gente vai utilizar ele, mas você já entende aqui o princípio de medição da corrente.